Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 23 de setembro de 2022, a nossa sexta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nossos primeiros palpites de futebol pela UEFA Nations League. Então, sextou amanhã, apostador. Vamos estar iniciando pelo jogo da Itália versus Inglaterra. O início às 15h45. Ambas as seleções não vivem bom momento no seu grupo. Lembrando que a Itália é o terceiro colocado em 4 jogos disputados, com apenas uma vitória, 2 empates e uma derrota. E a equipe da Inglaterra, 4 jogos, quarto colocado, nenhuma vitória, 2 empates, 2 derrotas, 1 gol marcado, 6 gols sofridos. A Inglaterra tem 2 pontos, a Itália tem 5 pontos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 saiu ambos marca. A Itália vem a 5 confrontos sem derrotas diante da Itália. E em sequências individuais, a equipe da Itália, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. A Inglaterra vem a 4 jogos sem vitória. E o último confronto foi 0-0, uma correção. E a Itália que vem a 5 jogos sem derrota diante da Inglaterra. Então, acredito que ficou bem esclarecido. Ou seja, a Itália não passa por um bom momento. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Vem de uma vitória, 2 empates e uma derrota. E na classificação, precisa pontuar a equipe da Inglaterra, que vem a 4 jogos sem vencer, por 2 empates e 2 derrotas. Então é um jogo bastante equilibrado. São seleções bastante tradicionais. E lembrando que essa equipe da Inglaterra nunca venceu a equipe italiana em seus domínios. Por isso, vejo um equilíbrio técnico e vamos focar nesse casa com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos para o nosso próximo palpite do dia, que será na Argentina Liga Profissional. Claro que vamos retornar para aquele jogo da Alemanha. Aguarde um pouco aí. O jogo do Huracan versus Benfield com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Huracan, quinto colocado em 20 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 23 gols marcados, 14 gols sofridos, enfrenta o Benfield na 17ª colocação, em 20 jogos, 25 pontos conquistados, 21 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, o Huracan é o 10º melhor mandante, em 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e uma derrota, 13 gols marcados, 5 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Benfield, em 9 jogos, quinto colocado, é o quinto melhor mandante, com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 3, o Huracan vem de vitórias. Nos últimos 6, não sabe o que é perder. O Benfield sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Em sequências individuais, o Huracan vem a 9 jogos sem derrotas, a 3 sem vitória. E a equipe do Benfield vem a 3 jogos sofrendo gol. Nos últimos 3 confrontos, o Huracan venceu e, claro, com a média de gols altíssima. Para essa partida, o Huracan é o favorito, vem na quinta colocação. Caso consiga um triunfo, pode assumir até a vice-liderança, que é atualmente do Ginásio. E a equipe do Benfield está lá depois do meio de tabela, já entrando lá para os rebaixados. Mas é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Mesmo a equipe do Huracan atuando em seus domínios, acredito em um equilíbrio, mesmo as odds sendo favorável à equipe do Huracan. Então não vamos focar em mercado de resultados, vamos focar em mercado de gols. Jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 casa. Vamos para o nosso próximo palpite para hoje, e é ainda na Liga Profissional, o jogo do Godoy Cruz versus Boca Juniors, com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Boca Juniors vem atualmente na terceira colocação, mas o mando de campo é do Godoy Cruz, que vem na sétima colocação em 20 jogos disputados, 32 pontos conquistados, 23 gols marcados, 21 gols sofridos. O Boca
Terceiro colocado em 20 jogos, 36 pontos conquistados, 25 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa, o Godoy Cruz é o sétimo melhor mandante da competição. Em 9 jogos, 6 vitórias, 3 empate, ainda não perdeu em seus domínios, 13 gols marcados, 5 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Boca, oitavo colocado, em 9 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 8 gols marcados, 10 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marcam mais que 2,5 gols. O Godoy Cruz vem a 20 confrontos sofrendo gol. O Boca Juniors vem a 6 sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 confrontos. Em sequências individuais, o Godoy Cruz vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3. O Boca Juniors vem a 10 jogos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. Em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. O último confronto foi 1-1. E nos últimos 4 confrontos, 3 vitórias do Boca e um empate, todas com os gols. Para essa partida, o Boca, terceiro colocado, tem 4 pontos a mais que o Godoy Cruz. Se o Boca vence e a equipe do Atlético Tucumã e o Ginásio tropeça, pode assumir a liderança. Então o Boca vai jogar para tentar vencer essa equipe do Godoy, que é uma das melhores equipes aí atuando em casa. Para essa partida, acredito em um jogo para gols. Vamos focar no mercado de gols novamente. Um jogo para mais de 1,5 gols. E também acredito em um jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 1-1 ou 2-2. Jogo. Continuando, vamos para o nosso próximo palpite de hoje. Brasileiro Série B. O jogo do Náutico versus Sampaio Corrêa, com início às 19 horas. A equipe do Náutico na classificação é o 20º colocado em 30 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 25 gols marcados, 44 gols sofridos. E a equipe do Sampaio Corrêa vem na 12ª colocação em 30 jogos disputados, 39 pontos conquistados, 34 gols marcados, 34 gols sofridos. Atuando em casa, o Náutico é o 18º mandante em 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 19 gols marcados, 17 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Sampaio Corrêa é o 20º colocado, ou seja, é o pior visitante da competição. Em 15 jogos, ainda não conseguiu vencer. Vem aí com 5 empates e 10 derrotas, 5 gols marcados, 23 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em sequências individuais, o Náutico, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio. O Sampaio Corrêa vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer e saiu ambos marca. Último confronto, o Sampaio venceu pelo placar de 2-0, ainda nessa atual temporada, no primeiro turno. Na temporada passada, o Náutico levou a melhor atuando em casa e venceu o Sampaio ainda nessa atual temporada pela Copa do Nordeste por um placar de 1-0. Bom, é um jogo bastante difícil para a equipe do Náutico, e quer se livrar do rebaixamento de qualquer forma. Em compensação, se torna um jogo um pouco fácil, já que enfrenta uma equipe que ainda não conseguiu vencer fora de casa. Essa equipe do Sampaio Corrêa só tem 5 pontos fora de casa, com 5 empates. A maioria dos seus pontos foi conquistado todos como mandante, que é um bom mandante, mas fora de casa não tem vitória, marcou apenas 5 gols, ou seja, tem dificuldades até de marcar gols. E o Náutico, atuando em casa, venceu o Ituano, venceu a equipe do Brusque nos últimos 2 jogos. Claro que vem de uma goleada diante do Vasco fora de casa, mas o Náutico tem chances matemáticas de fugir do rebaixamento. Então, o pulso ainda pulsa. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate ou casa com empate anula. Probabilidade 2-0 casa. Vamos para o nosso próximo palpite. Londrina versus Ponte Preta, com início às 21h30. A equipe do Londrina, quinta colocada em 30 jogos, 45 pontos conquistados, 30 gols marcados, 27 gols sofridos. Já a equipe da Ponte Preta é o oitavo colocado em 30 jogos, 40 pontos conquistados, 27 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Londrina é a nona colocada em 15 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 20 gols marcados, 13 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a Ponte Preta,
em 15 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 11 gols marcados, 21 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Lembrando, nos últimos confrontos entre eles, em 5 saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam. O Londrina vem a 5 confrontos sofrendo gol, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7 e a Ponte sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em sequências individuais, a equipe do Londrina vem a 3 jogos sofrendo gol, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e a Ponte Preta em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Londrina fora de casa, por um placar de 2-1. Londrina vem levando a melhor nos últimos 2 confrontos. Na classificação, a equipe do Londrina, caso consiga uma vitória, pode ultrapassar a equipe do Vasco, porque chegaria aos 48 pontos que o Vasco tem, mas teria aí o mesmo número de vitória, teria o saldo de gol aí. Caso consiga uma média de gol boa, pode assumir aí, quem sabe, a sua quarta colocação, mas ainda assim o Vasco teria um jogo a menos, então não poderia comemorar muito. Para essa partida, o Londrina é o favorito. Vamos com a dica mais de 1,5 gols ou casa com empate. Probabilidade 2-1 casa. Continuando os nossos palpites de futebol para o dia, vamos agora para alguns amistosos internacionais, incluindo o da seleção brasileira. Sim, temos jogos da seleção brasileira e também da Argentina. Vamos iniciar pelo Brasil versus Gana, com início às 15h30. Na classificação, o Brasil em 5 jogos, 5 vitórias, 13 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. E a Gana vem de 4 vitórias consecutivas a 4 jogos sem sofrer gol. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto entre eles, o Brasil venceu por um placar de 1-0. E lembrando, é um jogo que o Brasil usa esse amistoso teste como para levar aí os seus principais jogadores para a Copa do Mundo no Catar. Para essa partida, o Brasil vai forte, não tenho dúvida disso. O Vini Júnior está jogando fino da bola. Tem aí o Pedro, que foi escalado para essa partida, foi convocado. Então, o Brasil é o favorito, minha opinião. Não tenho dúvida disso, mesmo a Gana vindo de vários jogos sem sofrer gol, é a seleção brasileira, que tem um nível técnico mais elevado. Por esse retrospecto, em compensação, se você quer colocar em uma dupla ou em uma tripla, vamos deixar essa vitória do Brasil seca. Mas se você quer uma tipo simples, vamos deixar essa vitória do Brasil ao intervalo. Probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para o jogo da Argentina versus Honduras. O início às 21 horas. Bom, a Argentina vem a 33 jogos de invencibilidade, ou seja, 33 jogos sem saber o que é derrotas. A 6 jogos venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. E o último confronto venceu de 1-0 a equipe da Honduras. Para essa partida, a Argentina vem bastante empolgada com uma série gigantesca de invencibilidade. Vai atropelar essa equipe da Honduras com todo respeito. Vamos com a dica Argentina ao intervalo ou Argentina handicap -1. Probabilidade 3-0 casa. Voltando ao menu principal, antes de encerrar os nossos prognósticos de palpites de futebol para o dia, vamos agora para aquele jogo da Alemanha que mencionei aí no início do vídeo. Então, esse jogo da Alemanha versus Hungria é um jogo bastante técnico, mas vamos lá. Tem início às 15h45, Nations Leagues. Bom, a equipe da Alemanha, segunda colocada em 4 jogos, uma vitória, 3 empates, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, 6 pontos conquistados. A Hungria, primeira colocada, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols marcados, 3 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Bom, nos últimos confrontos entre eles, a Alemanha vem a 4 sem derrotas e a Hungria sofreu gol nos últimos 4. Em sequências individuais, a Alemanha vem a 13 jogos sem derrotas, a 5 sofreu gol, em 5 saiu ambos marca, e em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, foi a primeira equipe a marcar em 7 de 9, e a Hungria em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos saiu ambos marca, terminou empatado, é um jogo que acredito para mais de 2,5 gol, e também ambas as equipes marcam. Claro que finalizando os nossos prognóstico de palpites de futebol para amanhã. Sextou.
e dicas do apostador, mas vamos deixar aí para vocês aquele bilhete pronto formado como dupla ou tripla do canal. Vamos lá. Em questão do bilhete pronto, vamos estar deixando para vocês esse mais de 1,5 gols no Huracan versus Benfield, no Godoy Cruz versus Boca Juniors, mais de 1,5 gol nesses dois jogos, e mais de 1,5 gol no Londrina versus Ponte Preta. É uma tripla de over gols. E em questão de dupla chance, vamos deixar Náutico com empate, Brasil para vencer e Argentina ao intervalo. É a tripla do canal Dicas do Apostador. Então, duas triplas muito bem elaboradas. Muito sua dupla, muito sua tripla, da forma que achar melhor. Informe o grande bilhete pronto. Em questão de mídia possível zebra, vamos estar deixando essa vitória da Hungria ao intervalo diante da equipe da Alemanha, já que vem fazendo bons jogos essa equipe da Hungria. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje e nós nos reencontramos nos nossos próximos prognósticos de palpites de futebol. E aí, apostador, fui!